Oi pessoal, bem-vindos ao segmento final dessa série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno 1 para VFX. Vamos finalmente concluir aí o tutorial Reality Show, que ficou de lado aí devido às outras atividades que a gente tinha em pauta, mas a VFX tarda, mas não falha. E hoje eu vou fazer um tutorial de duração especial. Eu não vou medir o tempo, vou até o final aqui, para que vocês possam ter aí a conclusão dessa vinheta. Então, vamos retomar o que a gente tem até agora. Ainda faltam alguns elementos aqui. Eu fiz uma préviazinha aqui e habilitei todos os elementos que a gente tinha desabilitado. Nós temos aqui os raios, as partículas, as borboletas. Só para a gente ter uma noção, falta ainda inserir os cipós. Vamos duplicar alguns espirais. E aí nós vamos fazer a transição para a segunda cena. E nós vamos criá-la a partir da duplicação da primeira e da substituição. Então não tem nada de novo aqui, é só uma questão de procedimento. Então vamos começar desabilitando aqui algumas coisas que sobrecarregam o sistema e a gente não precisa. A gente pode desabilitar aqui os raios solares, as partículas e as borboletas. E também vamos desabilitar aqui o Motion Blur. Vamos então introduzir mais um elemento na cena, que é o ramo. Então eu vou trazê-lo. Vou colocar aqui acima das borboletas. Eu vou pressionar S. Vou diminuir a escala. Aqui vai ser importante a gente alterar o ponto de ancoragem para que ele possa pendurar e girar aqui sobre sua parte superior. Então a gente vai na ferramenta Pan Behind e eu vou colocar o ponto de ancoragem aqui em cima. Dessa forma, a gente pode rotacionar esse elemento desse jeito aqui. Então nós vamos colocá-lo de forma que fique fora aqui. Espera aí, vamos subir. Vamos pressionar R para rotacionar isso aqui, até que ele fique fora da cena. Importante transformar para 3D. Agora a gente tem uma noção melhor aqui do tamanho. E agora é uma questão de sincronizar no tempo. Vamos colocar logo após a entrada das espirais para manter a entrada de movimento na cena. Então aqui a gente pode começar a introduzi-lo, nesse ponto. Então a gente marca um keyframe aqui na rotação Z. Herda um pouquinho para frente. E vem trazendo isso aqui para 0. E aí uma questão de fazê-lo balançar. Vai rodando para frente, e vai jogando para um lado e para o outro. A gente vai aumentando aqui a distância dos keyframes para ir suavizando o movimento. Então a gente acaba tendo isso aqui. Vamos então fechar aqui. Vamos trazer mais um para compor do outro lado. Então eu faço o mesmo esquema. Pressiono a escala. Vou deixar ele um pouco maior dessa vez. Eu posso inverter ele se eu desativar aqui o Constraint Proportions. Eu vou colocar menos aqui para ele virar para o outro lado. E, mais uma vez, eu vou pegar o ponto de ancoragem com a ferramenta Pan Behind e subir lá para fora da cena. Vou movê-lo aqui mais ou menos até esse ponto aqui.
transforma o layer para 3D. A gente coloca também motion blur nele, para depois ele dar o efeito de movimento. E vamos pressionar R aqui, puxar ele para fora. A gente pode fazer o mesmo movimento do outro. Vai ficar interessante. Então, eu vou deixar ele aqui fora da cena. Vou buscar o tempo de entrada do outro. Mais ou menos aqui, eu vou começar a entrada do segundo. Então, eu marco um keyframe aqui. E vou fazendo o mesmo esquema de zigue-zague aqui. Então, a gente viu o que a gente tem aí. Deixa eu dar uma prévia aqui para ver em tempo real. O movimento ficou um pouco rápido, né? Vamos espalhar mais esses keyframes aqui. A gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode puxar esses aqui para cá. Com ele selecionado, eu posso pressionar Alt, clicar no último e trazer. Você vê que ele faz o espalhamento uniforme. Bastante interessante esse. Podemos fazer o mesmo aqui no outro. É uma questão de ajustar, fica a gosto do cliente. Com isso a gente ganha mais tempo aqui de movimento na cena. Tá certo? Então, fique à vontade para inserir mais ramos, mais espirais, mais árvores. Você já sabe qual é o procedimento. Vamos mover adiante, senão a gente não termina isso hoje. Vamos passar então ao movimento da câmera. Então, vou abrir aqui, vou clicar no nulo, pressionar P. Então, a gente tem aqui esse movimento inicial. Temos rotação e posição. Podemos clicar aqui Shift R, né, para a gente ver também a rotação, se quiser. Nós vamos trabalhar mais agora aqui na posição. Então, aqui a gente vai trazendo a câmera para o outro lado. Até esse ponto aqui, onde esse pó mais ou menos para de mexer. Um movimento sutil. Você vê que os espirais não estão interagindo com a câmera, é porque eles não estão em 3D. Agora sim. Então, nós temos esse leve movimento da câmera aí. Nesse ponto aqui a gente já pode fazer a saída dela. Puxando bastante lá para o lado. Não tem problema isso aqui não, porque a transição vai cobrir esse defeito. Deixa eu colocar aqui easy ease out e easy ease in. Então é uma cena rápida, né? A gente pode matar o timeline aqui nesse ponto. Eu pressiono N para diminuir aqui meu work area e dou um clique com o botão direito do mouse e Trim Comp to Work Area. Isso define o tamanho final da composição. E agora nós vamos duplicar e criar a segunda cena para a gente fazer as alterações. Então, como é de costume, a gente faz a duplicação aqui no painel de projetos. A gente tem Comp 1 e vamos dar Ctrl D, criando Comp 2.
Para não confundir, eu vou fechar comp1 aqui e abrir comp2. Dessa forma, eu posso fazer minhas edições aqui, sem alterar comp1, para depois a gente ir e fazer a composição final. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar a alterar os objetos aqui. Eu vou, por ordem de chegada aqui, eu vou alterar o texto que a gente tem aqui, né? Onde está a placa. A gente tem os textos aqui. Então, eu vou alterar Reality Show. Dá um clique duplo aqui. Vou colocar aqui inscrições. A palavra desafio a gente altera para abertas. Pode ser tudo em maiúsculo aqui no caso. Para preencher mais um pouco. E na selva, vou colocar aqui com um clique duplo aqui, seleciono ao público. Então, agora vamos trabalhar aqui nessas texturas aqui. Vamos mudar um pouco a posição delas, para dar uma diferenciada em relação à primeira cena. Eu vou pressionar as duas aqui, selecionando, e dou U. Vou selecionar agora uma delas apenas, que é essa de baixo. E eu vou rotacionar. Eu não vou trabalhar eu não vou mexer na animação. Eu só vou rotacionar para deixar numa outra posição. E isso a gente pode fazer sem comprometer a animação. Como você pode ver. Porque a animação afeta apenas a posição. Então a gente pode trabalhar na rotação sem afetar. Então aqui eu posso fechar. E agora eu vou pressionar R aqui. Na outra. Eu vou rotacionar bem aqui, mas agora eu já vou alterar meus keyframes para que eu possa otimizar isso aí. Então, eu pressiono U de novo. Eu tenho que colocar a agulha exatamente em cima do keyframe, porque eu posso conferir aqui nesse cantinho, porque o keyframe fica amarelo nesse caso. Então, em Y, aqui, vou puxar até esse ponto aqui. E a outra keyframe, obviamente, nós vamos colocar no ponto de fora aqui. Então, temos isso aí. Então, mais uma diferenciação aí aplicada na cena 2. Vamos mover adiante. Vamos agora substituir os espirais aqui por folhas, para ficar interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar o espiral 1 aqui. Eu vou pressionar a tecla Alt e vou trazer folha 1. Eu vou soltar em cima do espiral. Então, veja o que eu tenho aqui. Só que eu vou ajustar. Vou pressionar U aqui. Primeiro porque ele está muito grande. Então, eu pressiono S e diminuo a escala sem problemas. E agora eu vou trabalhar aqui na posição dele. Estou generando layer errado. Então agora a gente vê aqui onde ele vai ficar.
Vê que a rotação final não está boa. E a posição também. Vou colocar mais acima. Então aqui está ok. Se eu quiser, eu posso até eliminar a animação de rotação. Posso fazer só o movimento. Ele não precisa de girar, para ficar mais interessante, como você pode ver. Então, para facilitar, eu vou deletar o outro espiral, vou duplicar essa folha, dando Ctrl D, e aí eu vou simplesmente colocar, abrir o U aqui, vou colocar a agulha em cima do primeiro keyframe, e vou trazer ela com a ferramenta de mover aqui para o outro lado. E no segundo keyframe, eu trago para o lado de cá. Simplesmente empurro um pouquinho para frente para tirar a sincronia dos dois objetos. E aí, seleciono aqui no timeline e vou trazer uma das outras folhas. Vou trazer a folha 02. Pressionando Alt, eu arrasto e solto em cima aqui. Eu tenho a substituição. Vou diminuir a velocidade aqui. Então já temos uma boa variação entre as cenas aqui. E eu vou inserir mais um elemento, que é o alce. Eu não sei porque a gente tem dois aqui, mas vou pegar um deles. E vou jogá-los abaixo. Aqui das placas, etc. Pressiono a escala. Colocar o tamanho desejado. Transformo para 3D. E vou puxar o bichinho aqui para fora. E nesse ponto aqui em que a animação das folhagens ainda está em movimento, eu vou marcar um keyframe para o alce. Pressionando P. Levo um pouco adiante. E trago o bicho para dentro aqui. Então, rapidamente, a gente construiu uma segunda cena aí. Você pode caprichar mais um pouco, mas você já entendeu aí qual que é o procedimento. Resta agora a gente fazer a montagem das duas cenas. E lembrando, você pode ainda pegar essa cena 2 aqui, Comp 2, digitar Ctrl D, gerar o Comp 3, fazer alterações, mudar posições, trocar objetos, trazer novos objetos que você criar, enfim. O importante é você aprender qual é o procedimento para poder customizar isso ao seu gosto. Então, vamos agora finalmente iniciar aqui a composição final. Para isso, eu vou pegar o quê? A composição 1 e vou trazer para o botão New Comp, gerando aqui o Comp 3, que é o final. Obviamente, a duração dessa composição vai ser a duração da nossa composição. A gente sabe que a composição 2 tem a mesma duração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no Composition Settings, eu vejo que aqui tem 2 e 7.
Eu vou passar aqui para 4:7, quase dobrando aqui a duração. Entretanto, eu vou trazer a composição 2, que vou colocar logo acima aqui. E aqui a gente tem uma gordurinha para fazer a transição de uma para outra. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter a composição 1 entrando aqui. E aqui nesse ponto, ó, onde começa a dar vazão, a gente traz a outra já entrando. Certo? E aqui a gente faz a transição que a gente quiser. Entendeu? Você pode usar uma transição do After Effects, você pode usar uma transição do Sapphire Transition, que eu sou fã, mas eu vou fazer uma transição simples de transparência. Então, com esse objeto selecionado, vou pressionar T. Aqui nesse ponto eu vou marcar um keyframe de 100%. Depois a gente ajusta o tamanho aqui. E aqui eu puxo para 0. Você vê que a gente pode começar a mesclar antes. Então, você vê como é que fica quase imperceptível aqui a mudança de uma cena para outra, e é isso que gera o interesse maior aqui, né? Certo? Então, aí aqui no final, ó, nós vamos fechar com a silhueta. Eu vou inserir um novo layer aqui, vou em New Solid, vou pegar a cor preta, mesmo tamanho da cena. Aí é só uma questão da gente fazer o mascaramento com o sólido selecionado. Eu vou pegar a ferramenta elíptica aqui, dar um clique duplo, e vou inverter a máscara. Abro as propriedades de máscara, aumento o feather a gosto. Aqui, nesse caso, 140 pixels está bom. E é uma questão da gente trabalhar no expansion, na expansão da máscara. Então, eu fecho aqui, coloco minha agulha no começo do timeline e marco um keyframe. Aí eu coloco um pouquinho para frente aqui e abro. Aqui, se eu quiser deixar um pouquinho de silhueta aqui, interessante, para deixar o sombreamento durante toda... Fica a seu critério, tá? Eu gosto de deixar essa borda aqui aparecendo, ó. Você pode deixar durante toda a vinheta, não tem problema. Então, quando chega aqui no final, quando ele começa a ir embora, eu marco um keyframe aqui de novo e fecho. Finalizando a minha vinheta e mascarando aqui o erro no final. Então, com isso a gente tem aí, vamos dizer assim, um esqueleto, né, para que você possa trabalhar nisso aí com mais detalhe. Eu vou repetir, o importante é você entender o processo e tentar mexer nisso aí sozinho. Se você não tentar trabalhar sozinho no After Effects, se você ficar só colado nos tutoriais, você não desenvolve sua capacidade de se virar, porque a maioria do tempo aqui a gente trabalha resolvendo problema, tirando leite de pedra mesmo. Então é importante que você faça uma coisa similar com seus próprios gráficos, com seus próprios movimentos de câmera, etc. Então está dado o recado aí, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço desculpa aqui no atraso da publicação, mas está aí, espero que seja de bom proveito. E em breve nós vamos retornar aí com tutoriais em View Extreme, nós vamos ter um DVD. Deixo um abraço a todos, aqui fala Bruno A1 para VFX Produções.